Eu me chamo Jéssica Delay. O nosso grupo ele é composto pelos membros Aécio, Ana Laura, Ana Júlia, Érica, Jéssica Delay, Karina da Silva, Leda, Cristina, Maria, Melissa, Kaique, Patrícia, Tatiana, Vitória e Tayla. Esse é o nosso primeiro trabalho e estaremos falando sobre a história do direito penal do Brasil. O vídeo a seguir estaremos abordando sobre o período colonial, que estará sendo falado por Jéssica e Karina, o Código Criminal do Império, Érica, e o Império Republicano estará sendo falado por Leda. Olá, meu nome é Karina, sou acadêmica do segundo período de Direito pela Faculdade Católica de Rondônia. E hoje nós vamos falar da história do direito penal brasileiro. Para se falar na história do direito penal brasileiro, se faz necessário fazer uma pequena cronologia sobre a origem do direito penal no mundo, né? Então, a história do direito penal, ela se inicia junto com a história da própria humanidade. Kleber Masson afirma que o ponto de partida da história da pena, ela coincide com o ponto de partida da história da humanidade. E Kleber Masson afirma que o direito penal, ele é a primeira e mais antiga camada da história da evolução do direito. A doutrina, ela identifica 3 fases da vingança penal, sendo a primeira fase a vingança divina. Na vingança divina, a lei ela tinha origem divina e a violação dessa lei ela consistia numa ofensa aos deuses. Portanto, para punir o infrator, era uma forma de desgravar a divindade. E a ideia era purgar as impurezas trazidas no crime, né? E o castigo nessa divindade, nessa vingança divina, ele consistia em o sacrifício da vida do infrator. E com o passar do tempo veio a vingança privada, né? Então, na vingança privada, a vítima já era considerada por grupos, né? Nessa época, o homem, ele tinha um forte laço com a sua comunidade. Então, quando se precisava punir algum infrator, se punia todo o grupo. E dessa forma, estava se dizimando muitas comunidades. Então, na época, foi estabelecida a lei do talião, onde consistia o princípio da proporcionalidade. E essa lei era conhecida como pagar com a vida. Quando se tirava a vida, era a lei olho por olho, dente por dente, né? Então, ele era proporcional ao crime agravado. E em seguida, com o passar do tempo e a evolução também política da sociedade, surgiu a vingança pública, né? Na vingança pública, ela já era legitimada do Estado, né? E o Estado, ele tinha o intuito de manter a ordem e a segurança, né? Na sociedade. Então, o Estado, ele conferia aos seus agentes a autoridade de punir em nome de seus súditos. Então, a pena, ela tinha um nítido caráter público. Depois da evolução das vinganças penais, né, veio a Idade Antiga, onde prevaleceu o direito penal grego, o direito penal romano. Depois veio a Idade Média, onde permaneceu o direito penal germânico, o direito penal canônico. E a Idade Moderna, que ela foi influenciada pelo iluminismo, né? O iluminismo, ele orientava a evolução da humanidade por meio da racionalidade, né? Então, esse período, ele foi de grande importância pela evolução da sociedade e trouxe mais racionalidade mesmo em todos os aspectos da sociedade, inclusive no direito. E ele surgiu lá na Europa e influenciou todo o mundo. E inclusive Portugal, que foi o país que colonizou o Brasil. Então, já entrando na história do direito penal brasileiro, antes do descobrimento do Brasil, o país ele era dominado por índios. E aqui não havia, nesse período, não havia qualquer sistema, né, de organização entre
jurídico entre essa sociedade que naquele momento convivia aqui, né? Vivia no Brasil. E os portugueses chegaram e colonizaram o Brasil e implantaram os direitos o direito lusitano, que é o que prevalecia lá em Portugal. E esse direito lusitano, ele acontecia por meio das ordenações portuguesas, né? E a primeira ordenação foi a ordenação afonsina, que foi promulgada por Dom Afonso V e iniciou-se em 1446 e vigorou até 1514, né? As ordenações afonsinas, elas tinham como traços marcantes a crueldade das penas. Nesse momento não existiam os princípios consagrados que hoje existem, como por exemplo o princípio da legalidade e o princípio da ampla defesa. Nas ordenações afonsinas predominava a arbitrariedade dos juízes quando eles fixavam as penas. E em seguida foram sucedidas por outras ordenações que a próxima colega vem falar. Falarei sobre as ordenações manuelinas e filipinas. As ordenações manuelinas e filipinas, elas foram dois conjuntos de leis fundamentais para o sistema jurídico brasileiro durante o período colonial, pois a legislação da metrópole portuguesa era aplicada na colônia. No entanto, devido às especificidades do cenário brasileiro, óbvio que nós tivemos que ter algumas adaptações nessas necessidades, né? Levando o surgimento à legislação especial para a colônia. As ordenações buscavam regulamentar todos os aspectos da vida dos súditos portugueses, refletindo as mudanças sociais, políticas, econômicas, no caso, na época. Esse processo de centralização do poder foi resultado de um complexo processo que envolveu disputas e negociações, ligando a expansão ultramarina portuguesa e as reformas legislativas, que visavam regulamentar as atividades no estado da fazenda, a justiça, o exército e a administração. Eu estarei falando agora sobre as ordenações manuelinas. Elas foram publicadas pela primeira vez em 1514 e receberam sua versão definitiva em 1521, ano da morte de Dom Manuel I. Foram obras reunidas pelas leis extravagantes promulgadas até as ordenações afonsinas, no caso, a ordenação anterior, que foi falado pela minha colega Karina. Visando o melhor entendimento das normas vigentes, a invenção da imprensa e a necessidade de correção e atualização, né, das normas contidas nas ordenações afonsinas, elas foram justificadas para a elaboração de novas leis. Essa estrutura, ela manteve os 5 livros anteriores, né? Algumas leis foram suprimidas ou modificadas em um estilo mais conciso, né, que foi adotado. Destaca-se nessas ordenações o fato da legislação relativa aos judeus desaparecer, devido à sua expulsão do reino em 1496. Outra mudança, né, também importante com relação ao estilo de redação utilizada, foi que todas as leis foram redigidas em estilo decretório. Além disso, no livro 5º, título 58, estava prevista a aplicação de certas penas aos juízes que não observavam as ordenações, né, que não seguiam essas ordenações, bem como se determinava que, caso eles tivessem qualquer dúvida na interpretação da lei, eles deveriam apresentar, veja bem, apresentar essas dúvidas ao regedor da casa da suplicação, no intuito de que esse conjunto de desembargadores se fixassem à interpretação. As ordenações manuelinas vigoraram até 1603, cerca de 90 anos, né? Há cerca de 90 anos, sendo substituída pelas ordenações filipinas, vigorando ao lado das ordenações manuelinas o Código Sebastiânico, né? Meio dificilzinho de falar, mas sebastiânico, acredito que seja assim. Mais do que compilar a reunir as leis, foram sintetizados o conteúdo preceptivo. Essa obra foi dividida em 6 partes. Parte 1.
Parte 1, dos ofícios e regimentos dos oficiais. Parte 2, das jurisdições e privilégios. Parte 3, das coisas judiciais. Parte 4, dos delitos e atos ilícitos das contravenções. Parte 5, da fazenda real. E não menos importante, parte 6, das coisas extraordinárias. Durante esse período, poderia-se notar-se que o Concílio Ecumênico foi o mais longo da história da Igreja Católica, conhecido como Concílio de Trento. Ele, para se opor, né, contra o protestantismo, emitiu inúmeros decretos disciplinares e especificou as doutrinas católicas romanas quanto à questão de salvação. Os 7 sacramentos, o cânone de Trento e a tradição, a doutrina da graça e do pecado original, a justificação, a liturgia e o valor da importância da missa, o celibato clerical, a hierarquia católica, o culto do santo. Estarei falando das ordenações filipinas. Elas foram promulgadas em 1603, durante o reinado de Felipe II, de 1598 a 1621. Foi composto da união das ordenações manuelinas com as leis extravagantes e vigentes, no período conhecido como União Ibérica, na qual Portugal foi submetido ao domínio da Espanha, de 1580 a 1640. Foram criadas das últimas leis que o reino lusitano teve até o fim da monarquia, do século XIX. As novas ordenações, elas teve a necessidade devido à atualização, né, com o direito vigente, pois algumas normas já estavam, no caso, elas estavam em desuso, né, elas já estavam ultrapassadas, podemos assim dizer. As outras, e algumas outras, elas precisavam de ser revistas para encaixar-se, no caso, na atualização que estavam acontecendo naquele momento. Especificamente, né, o seu livro 5º, que contém o conjunto dos dispositivos legais, no qual definiam os crimes e as punições dos criminosos. Eram totalmente diferentes do jeito que acontece hoje, né? No caso, nessa época, eles tinham essa definição legal para, no caso, a punição dos criminosos, que elas seriam analisadas de forma priorizada com o objetivo de refletir, né, nos aspectos da organização social, da sociedade, né, que ela foi levada, da sociedade portuguesa no século XVII, partindo dos pressupostos que o direito exerce um papel extremamente importante, né, de definição nos termos, no qual nós podemos dizer que é da vivência da sociedade. Né? Óbvio que o direito ele tem esse impacto na sociedade, analisando-se alguns pontos dessa legislação, né? E suas conexões com as transformações, no caso social, da sociedade na época. O estudo, ele possibilitou a compreensão do direito para o fruto da relação social, que elege na forma dos dispositivos legais, onde ele deve ter a virtude social e o que deve ser colocado nas condições de ilícito, e não como mero instrumento abstrato, no caso. Ele vai regular a vida do indivíduo, individual, perdão. Ele vai regular a vida individual das pessoas, ou seja, além das situações acerca da sociedade, no caso em questão, este trabalho determina o significado do direito à luz das experiências na sociedade e o histórico do ser humano mesmo. Os julgamentos na época das ordenações filipinas eram bastante diferentes dos julgamentos modernos de hoje, né? Óbvio. Aqui estão alguns aspectos principais na época do jeito que eles julgavam. Como era a estrutura do julgamento? O julgamento era conduzido por um juiz que tinha ampla autoridade para interpretar e aplicar a lei da forma que ele interpretava, o jeito que ele achava que ele tinha que interpretar, ele interpretava. O sistema era inquisitorial, o que significa o quê? Que o juiz tinha um papel ativo na investigação dos fatos e na condução do processo,
Como era feito esses procedimentos, né, Jéssica? Como era feito esses procedimentos? Geralmente, começava com uma denúncia formal, era feita uma denúncia formal que podia ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia fazer essa denúncia. E essa inquirição de testemunhas. As testemunhas eram ouvidas e as suas declarações eram registradas por escrito. Acredito que, né, mais ou menos, um pouquinho parecido com hoje. Era feito por escrito. Era feita uma coleta das provas, que incluía os depoimentos, no caso, os julgamentos. Em alguns casos, infelizmente, aconteciam tortura para obter as confissões. Né? Não vamos dizer que hoje em dia não tem, né? Só naquela época que tinha, hoje em dia não tem, não. O direito dos acusados era feito como, né? Qual eram os direitos dos acusados? Eles tinham direito à defesa, o direito à defesa que era limitado. O acusado podia apresentar testemunhas e provas também, mas não tinha direito a um advogado de defesa, como hoje em dia eles têm, né? Tem direito a uma defesa com advogado, não uma defesa concreta, uma defesa boa, uma defesa com advogado. Era feito tortura era frequentemente feito tortura usando para obter confissões, como eu disse anteriormente, especialmente em casos graves, como heresia ou traição. Antigamente era considerados casos bem graves. A sentença era decidida pelo juiz, era, né, com base nas provas e nas testemunhas apresentadas. E a punição? As penas podiam variar entre multas e açoites, a penas mais severas, como o exílio ou a pena de morte. E as apelações eram feitas da seguinte forma: o recurso, em alguns casos, era possível apelar da decisão para que a instância superior, mas isso dependia muito da natureza do crime, né? E da sentença que era dada pelo juiz. Os julgamentos eram, portanto, marcados por uma forte centralização de poder na mão do juiz, né? Era uma aplicação rigorosa e, por muitas vezes, arbitrária das leis, né? Como era feita a arbitrária das leis? Os crimes. As ordenações filipinas, especialmente no seu livro 5º, detalharam uma série de crimes e suas respectivas punições. Aqui estão alguns dos principais crimes que eram previstos nesse livro 5º, né? Crimes contra a pessoa, homicídio, incluía diferentes formas de homicídio, como assassinato, premeditado, homicídio culposo, tinha as questões de lesões corporais, agressões físicas causavam danos ao corpo. É conhecida dessa forma, os danos ao corpo, né? Lesões corporais. O crime contra a propriedade, que eles entendiam como furto, roubo de bens móveis, o roubo, furto com uso de violência ou ameaça. Olá, eu me chamo Érica Cristina, eu estudo na Faculdade Católica, estou cursando o 2º período do Direito. Vamos estar hoje falando sobre o Código Criminal do Império. O Código Criminal ele passou por grandes mudanças de mentalidade, discussão do Estado de Direito moderno, aonde houve grandes mudanças também de pensamentos filosóficos, movimentações de codificações, consolidações de ideias iluministas e entre outros. O contexto histórico ele é bem relevante para revelar os fatores que influenciaram de modo a proporcionar o entendimento do porquê que o Código Criminal se tornou um dos ícones do direito no período, aonde muitos códigos penais tomaram como base para sua elaboração. Em 1824, o artigo 179, inciso 18, aonde fala que há necessidade de organizar-se enquanto antes o Código Civil e Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e equidade, ali demonstrando a preocupação com a legislação penal que viria a regular as relações do Império. Então, ali naquele momento, eles
falaram, vamos criar a lei criminal, porque precisamos para poder organizar e poder regular ali naquele momento do Império. Então, em 1827, Bernardo Vasconcelos, ali ele contribuiu, né, com suas ideias, e aonde foi um homem muito conservador, na qual ele falou que tinha a necessidade, né, dessa reforma, tendo um sistema único e justo e eficiente dentro dos princípios do liberalismo, aonde vemos que naquela época tinha muitos privilégios, tinha os tribunais arcaicos. Então a ideia de Vasconcelos era abolir, tendo um sistema único. Vemos também que a ideia de Vasconcelos elas influenciou bastante no Código Criminal de 1830, aonde ele refletia o equilíbrio entre a manutenção da ordem e da hierarquia social e a necessidade da modernização das instituições legais, assim tendo eficácia no sistema judicial. 16 de dezembro de 1830, então, foi promulgada a lei criminal, o direito criminal, com base e inspirado nos códigos penal francês de 1810 e também por outras legislações europeias, na qual ele representou grandes avanços significativos na organização jurídica do Brasil e também para o Império. Vemos também algumas características muito importantes, que são a divisão. O código ele foi dividido em 3 partes: crimes e suas penas, processos e disposições gerais. Vemos também que as penas, naquela época, as penas eram mais severas, tinha até as penas de morte, os trabalhos árduos, e também vemos as suas influências, que fortemente ela foi influenciada pelos códigos europeus e principalmente pelo francês, na qual foi adaptado dentro da realidade naquela época do Império. Vemos também que houve os seus princípios, na qual o Código Criminal de 1830 ele refletiu bastante dentro dos princípios, na qual foram o princípio da legalidade, que aborda que ninguém poderia ser punido sem que houvesse uma lei, o princípio da anterioridade, que a lei ela não podia ser retroativa, e o princípio das adequações sociais, que é onde buscou se obter e refletir normas e valores sociais para poder assim então garantir o equilíbrio naquela época do período. Também nós vemos que o Código Criminal ele contribuiu bastante. Ele foi um documento histórico na qual ele refletiu as complexidades, contradições da sociedade brasileira e assim também garantindo o equilíbrio e as necessidades da modernização e das estruturas sociais. Boa noite, me chamo Leda Cris, sou acadêmica do 2º período de Direito pela Faculdade Católica de Rondônia e hoje vamos falar sobre a história do direito penal brasileiro. Dando continuidade à cronologia da história do direito penal brasileiro e seguindo com o assunto que as colegas anteriores já apresentaram, seguimos no período republicano. Segundo Kleber Masson, com o advento da República, João Batista Pereira, que é importante frisar que João Batista foi um político brasileiro que desempenhou um papel muito importante, né, na história de São Paulo e na história do Brasil em si. Ele nasceu em 1935 e faleceu em 1899. Ele é conhecido por ter sido o presidente da província de São Paulo entre 5 de fevereiro e 7 de dezembro de 1878. Foi encarregado de elaborar um projeto de Código Penal que restou aprovado
e publicado em 1890, antes da Constituição de 1891. Promulgado às pressas, o Código Penal de 1932 revelou-se um compilado heterogêneo de normas, né? Desconsiderando os avanços do positivismo jurídico e as experiências de códigos estrangeiros mais modernos, como o Código de Zarnadelli, que nada mais foi que o início de uma reforma do sistema judicial e aprovou o Código Penal da Itália Unida, considerando um dos mais liberais e avançados do que tinha em vigor naquela época. O Código Zarnadelli foi apresentado à Câmara dos Deputados em novembro de 87 e publicado em novembro de 88 e promulgado em 89 e entrou em vigor em 90, entre outras coisas, a iniciativa Abolição da Pena de Morte. Segundo Kleber Mazon, a ausência de uma sistematização coerente e a multiplicação esparsas tornaram o Código uma verdadeira coxa de retalhos. Essa fragmentação legislativa culminou na consolidação das leis penais de Vicente Piragibe. Em 1932, durante o Estado Novo, Alcântara Machado elaborou o projeto de Código Penal que entrou em vigor em 1942. Ao longo das décadas, o Código passou por diversas reformas. Inclusive, durante a elaboração do Código, João Batista Pereira enfrentou duras críticas. Naquela época é como se fosse a OAB, né? Se chamava Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. E ele sofreu duras críticas com relação à maneira que ele estava elaborando o projeto, né? Aprovado em 1969, mas revogado antes de entrar em vigor. Então, para fazer uma rápida cronologia, vou citar aqui, nós tivemos as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, consequentemente, Constituição de 1824, Código Criminal de 1830, Código Penal de 1890, Consolidação das Leis Penais, Decreto 22.213 de 1932, Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940, e, na sequência, Projeto Alcântara Machado, Comissão de Nelson Hungria, e a reforma da parte geral, em 1984. Referente a esse cronograma das ordenações afonsinas, elas foram consideradas o primeiro código completo da Europa, destacando Portugal, foi o primeiro país da Europa a possuir um código completo dispondo sobre quase todas as matérias da administração, e as ordenações afonsinas. Segundo Kleber Masson, o Código Afonsino é por si só um acontecimento notável dos povos cristãos. Foi incontestável progresso e revela os adiantamentos que Portugal tinha em jurisprudência, segundo Rui Rebelo Pinto.